Então, sem mais delongas, Denis, eu vou te passar a palavra e você conduz o primeiro debate TED Talk de 30 minutos. Vamos embora lá. Obrigado, Bob. Bom dia aí, todo mundo. Obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui. A gente sabe quanto é corrida a nossa vida aí. E muito bacana ver bastante gente conhecida aqui também. Como o Bob falou, sem mais delongas, acho que está todo mundo aqui para dividir conhecimento, está todo mundo aqui para ver o circo pegar fogo aqui na frente com quem vai falar. Então eu vou chamar aqui comigo para dividir esse espaço o Marcos Del Valle, Hugo Collier, Bruno Encarnação e o Nino Silva. A gente vai falar um pouco sobre essa performance toda. Fique à vontade aí, vamos sentar aqui. Será que existe mesmo tudo isso? Todo mundo me ouvindo? Legal. Acho que a ideia do bate-papo aqui é ser super direto e reto no assunto. Eu acredito muito no poder das métricas e como essas métricas podem mudar o nosso negócio, podem mudar o negócio do nosso cliente, se a gente é uma agência, pode mudar o negócio dentro da própria empresa, se estamos trabalhando e olhando para dentro dela, não só de mundo digital, quando a gente fala de métrica, todo mundo já vai direto, não, mundo digital, vamos tagar aqui e tudo mais, como em evento, como em ativação, como em offline. Então, eu acredito que sim, acho que temos que mensurar tudo e todos. Marcos, começa por você que está na outra ponta aí, e a gente vem vindo. Existe mesmo? Existe mesmo essa performance toda? A gente consegue mensurar tudo e todos? E o que a gente hoje não consegue mensurar? Acho que essa é a grande questão. Legal. Eu só um contexto, assim, então, eu, apesar de trabalhar em publicidade, eu sou formado em ciência e computação, então eu já vim, vamos dizer, do ramo das exatas. E aí essa questão de existem dados e você pode mensurar tudo, eu até iria no extremo. Eu fiz uma pós em neurociência, justamente para tentar entender, vamos dizer, o outro ponto, assim, que seria o que é uma caixinha preta, o cérebro. E, sim, existem formas de mensurar, inclusive, o cérebro através de um EEG, por exemplo, e entender se a pessoa tem afinidade, enfim, uma reação emotiva em função até de um comercial. Então, a minha resposta seria que, sim, existem dados de todos os lados, e, eventualmente, a pergunta de se você pode mensurar tudo, eu, na verdade, inverteria ela e diria que sim, porém, existem tantos dados que a maior dificuldade é em conseguir processar essa informação e ter realmente um direcional em função de toda essa informação. Então, é muito fácil se perder nesse universo de dados se você não tem, enfim, um objetivo claro de onde você quer chegar com as conclusões que esses dados podem te dar. Pergunta não for certa, né? Não adianta sair mensurando tudo. Né? Exatamente. Bom, muito prazer. Eu sou o Nino. Sou consultor de marketing e inteligência, mas até pouco tempo eu vim atuando como diretor de mídia e da BI em agência. Ainda continuo, mas, enfim, nessa pausa, dei uma pausa em agência, virei anunciante e agora eu estou prestando consultoria de marketing e inteligência, que basicamente é ajudar os anunciantes a entenderem o funil de negócio, target deles e a estrutura de mídia necessária para que eles possam estabelecer suas marcas. Esse é um trabalho que normalmente a gente faz e deixa um pouco limpa a relação entre o anunciante e a agência, para que ele cobre da agência apenas o que ela tem que entregar hoje, ou que fique mais tranquilo, menos complicado de entregar, que é a mensagem, a execução criativa e a gestão da compra de mídia. Eu acho que sim, existe performance, sim, essa performance toda, e a gente só precisa entender, sinto, que a gente só precisa entender a diferença do que a gente chama de performance e do que a gente chama de conversão. Porque o mercado, ao meu ver, se acostumou a chamar de performance tudo que é conversão e chamar de conversão tudo que é performance, quando na verdade você tem performance que é só de mensagem, performance que é só de audiência. Às vezes você só quer um comportamento da audiência, você só quer gerar um tráfego, às vezes você só quer ver qual é o comportamento do seu tráfego orgânico no site quando você anuncia na TV, quando você anuncia no abrigo de ônibus, por exemplo.
E, na verdade, a gente, quando olha, entra nessa de tratar tudo como apenas conversão, a gente passa a pensar que TV não funciona, que out of home não funciona. E, muito pelo contrário, é preciso olhar para a mídia em geral, no meu ver, como uma grande composição e olhar para cada canal com a sua função. Não dá para necessariamente você traquear tudo. Você não consegue traquear exatamente de forma fidedigna o comercial visto e o produto comprado, muitas vezes. A peça vista na rua, no abrigo de ônibus, num painel, num outdoor, a um produto comprado. Mas você consegue atribuir algumas coisas. Eu lembro que fazendo uma campanha para uma marca de inglês, a gente montou um flight de TV e colocou ele para veicular primeiro. E aí o anunciante falou para mim, o meu cliente falou para mim, cara, mas não está funcionando porque o meu volume de acessos não aumentou. Eu tinha 40, vou falar o número aqui jogado, tinha 40 mil acessos, agora tem 42 mil e eu estou fazendo televisão. Então não está funcionando. A minha resposta foi, cara, vamos dar uma olhada então, como é que está o comportamento da navegação que você notou que não teve aumento no volume. Vamos ver o comportamento da navegação. E o comportamento da navegação, grosso modo, era eu convertia 0,04% em lead e agora eu converto entre 5% e 6%. Então significa que a sua navegação está vindo mais preparada pela comunicação que você viu na TV. Então eu não estou traqueando, mas estou conseguindo atribuir de alguma forma. Uma modelagem de atribuição aí que é importante de mensurar meios e canais. E é importante, aí já me estendendo um pouco, a gente fala de modelo de atribuição, com base nisso que eu estou dizendo, eu tenho uma impressão, uma sensação de que o que a gente chama de modelo de atribuição de uma marca, ele na verdade, eu sinto que ele não existe. É uma coisa que até me acalma o coração. A gente vive correndo atrás do modelo de atribuição das marcas, mas eu acho que a atribuição, o modelo de atribuição, às vezes é da campanha. Ele é ou do consumidor. Ou é do consumidor, é do momento do consumidor. Então, assim, eu imagino, eu não vejo de forma prática e efetiva você criar um modelo, descobrir um modelo de atribuição e levá-lo para frente para todas as campanhas. Eu imagino que a gente deva ir descobrindo o modelo de atribuição na gestão da campanha e ir aplicando os resultados práticos dela. Embarca nessa, Hugo. Bom dia a todo mundo. Eu sou o Hugo, fundador da IBLab, uma agência de marketing de performance. E, como os colegas, eu vou tentar trazer para a nossa realidade. Eu acho que sim, dá para medir dado, eu acho que tem performance, e o que eu acho que a gente tem em abundância é os dados, e o que falta é a integração desses dados. Então, sempre que chega um cliente novo na casa, a gente se depara com a questão do, vamos determinar um CPL, ou vamos determinar um CPA para a campanha. Geralmente, a forma que isso é feita vem de agência para agência, de agência para agência, e aí caiu no nosso colo e ou a gente aceita, ou no caso melhor, quando o cliente vira e fala, não, então vamos vir aqui e vamos dar uma estimativa, vamos refazer o cálculo de CPL. E aí o que a gente faz a gente estuda o passado, faz as otimizações, aguarda para ver a melhoria e daí está o CPL novo. Mas é muito raro a gente encontrar um cliente ou abertura onde a gente possa entender qual é o custo de produção do cara, qual é a logística, qual o overhead, qual a comissão do comercial e qual o lifetime value do cliente dele. E daí a gente traçar o CPL que é adequado. Então todas essas informações já estão aí, dependendo do tamanho da organização. É um pouco mais fácil ou mais difícil você encontrar, mas se cavar direitinho, acho que a gente consegue chegar lá. Então, essa é um pouco da nossa realidade, né? Talvez não seja uma verdade absoluta para todo mundo, mas pelo menos é o que a gente vem encontrando aí no mercado. Oi, bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno, represento aqui a Munchmore. Endosso aqui o time de ciência da computação. Eu também sou formado em ciência da computação, venho, entre aspas, do time de exatas. E às vezes eu brinco que todas as vezes que alguém me pergunta um número, eu falo 42. Porque, na verdade, as pessoas perguntam às vezes um número, mas não tem necessariamente um significado essa pergunta, elas simplesmente querem o número. E eu acho que às vezes a performance é confundida com o número em si.
do tipo, não, me dá um número de conversão, me dá um número, etc. Quanto esse número precisa de um contexto, no final das contas, para ele fazer sentido. Então, às vezes, a gente vai atrás do número, e esquece o contexto, e às vezes a gente vai atrás do contexto e esquece o número. Então, eu acho que a performance seria talvez a combinação do número e do contexto, porque no final das contas a gente talvez tenha que admitir certas flexibilidades. Tem uma citação do Jeff Bezos que eu gosto, que é o seguinte: a gente deve ser, ou na verdade nesse caso ele um pouco temoso com a visão e flexível com os detalhes. Então, na verdade, na performance, pelo menos na minha visão, por isso que eu acredito que sim, tem essa performance toda, às vezes a gente tem que ser flexível com os detalhes, porque senão a gente chega num ponto que foi citado aqui de analysis paralysis, que é basicamente o seguinte: tem tantas opções, tem tantas dimensões para eu analisar, eventualmente tem tantos números, que eu não tomo nenhuma decisão pelo medo de tomar uma decisão errada, porque eu tenho tantos caminhos possíveis que eu acabo não tomando nenhum direcionamento. Então, no final das contas, sim, tem performance, mas também tem uma certa paralisia na análise, porque quando, no final das contas, o tempo de processamento da minha informação excede a minha janela de oportunidade, eu não fiz nada. Eu posso ter qualquer tipo de dado, mas eu não fiz nada, porque, na verdade, minha janela de oportunidade passou. Então, eu tenho que ter um tempo de processamento polinomial que me leve a uma decisão dentro de uma janela de oportunidade, porque, senão, não tem performance, não tem número, não tem contexto. Você perde o contexto. Você continua com o número, mas você perde o contexto. Aquele número não serve para absolutamente mais nada quando você precisa resgatar aquela informação. Então, eu deixo o conselho aí, todas as vezes que alguém perguntar um número, bater lá na porta e falar, me dá um número aí imediato. Fala 42, que resolve, no final das contas, tudo. 42 e 12% de conversão. resolve o assunto. É complicada essa história de performance em números, que o contexto realmente ele muda muito. E muitas vezes a gente fica com a pessoa de marca, a pessoa de resultado, a pessoa que está lá em cima na cadeira, olhando, querendo negócio, e quando isso vai caindo para o gerente, para o supervisor, para o analista, para o estagiário que está rodando lá uma operação, acaba virando o CPC, o CPV, o custo de economia daquele clique, a performance que às vezes aquela agência, tem de 10, que tanto faz quem é, às vezes dentro da própria marca, está operando e olhando o custo de economia daquele clique, e não o CPL do cliente ou o lucro que aquele cliente pode dar. Certamente um cara de negócio paga 2, 3 vezes mais o custo do clique inicial ali que o pessoal está tomando tanto cuidado para não deixar crescer, se o resultado desse cliente nos 6 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo do business, for maior, 2, 3 vezes mais de lucro para casa. Então, existe uma discrepância, muitas vezes, eu vejo isso de o cara que está olhando a marca, o resultado da marca em si, e quem está operando, de fato, as campanhas. Né? Como é que vocês veem isso no dia a dia? Essa discrepância da informação que está lá em cima não chegar para quem opera de fato. E a pessoa que está operando de fato ficar com esse número que você falou na cabeça de, não, mas eu preciso estar com um CPV, que o YouTube agora está super barato, abaixo de 3 centavos, mas está construindo marca, né? Ou você só está entregando CPV de 3 centavos e está feliz da vida porque você bateu a tua metinha individual lá embaixo, mas não trouxe resultado nenhum para a marca? Acho que um complemento interessante a isso, e acho que junta um pouco do que a gente falou antes. Eu acho que, enfim, eu até citei que eu não vim do mundo da publicidade, então, para mim, certas coisas eu faço por não saber que não deveria. Mas eu acho que, tradicionalmente, o publicitário conversava com, enfim, lá em cima, o CMO. E o CMO tinha uma métrica de sucesso e o acompanhamento dele da gestão desse parceiro era feito em cima de uma métrica. Na verdade, nesse novo universo que a gente vive, a gente teria que conversar muito mais com o CFO. E a gente tem um exemplo onde a nossa discussão mensal na apuração de resultados, até pegando o exemplo que você citou, curiosamente acontece nesse formato. Então, todo mês a apuração é qual foi o OP, então o Operational Profit, desse cliente, onde eu olho SKU, qual é a rentabilidade de cada SKU, e eu otimizo a minha campanha nesse sentido. Então, aí sim, acho que é uma evolução como um todo do mercado, em entender que, e acho que vem um pouco no momento, assim, o que é a definição de uma agência. Essa convergência de consultoria começa a fazer muito sentido até nesse ponto de você ter um olhar muito mais profundo de negócios e menos necessariamente numa métrica de sucesso só de marca. Mas nesse novo contexto, a gente tem, acho que, uma construção com novos interlocutores que trazem essa visão, e aí cabe ao negócio, muito mais agora numa camada de tecnologia, de conseguir fornecer essa informação para que ela suba e seja possível de ser otimizada. Né? O Holy Grail seria, obviamente,
pegando o fato que a gente está aqui, por exemplo, num espaço que tem um Bradesco como logo, pensar em CLV. Né? Um banco seria o exemplo mais clássico, onde isso poderia ser estendido ao máximo, porque você tem uma venda contínua de mais produtos, não importa se você pagou R$100 ou R$1.000 para um consumidor, importa quanto tempo ele fica e quanto ele te gera de receita incremental ao longo do tempo. Mas isso é, acho que uma junção tanto de o poder, e não o poder necessariamente, o quanto a empresa está disposta a expor informações, que ela acredita que são informações dela, que falam sobre a rentabilidade do negócio dela, mas que, curiosamente, ela já abre para uma consultoria, por exemplo. Então, não é que não exista esse modelo, mas isso tem que ser estendido para o parceiro dele que opera a mídia, enfim, ou interno ou externo. E uma plataforma tecnológica que suporta a tomada de decisão, porque isso tem que ser alimentado em tempo real, não é uma informação que pode depois ser exposta por planilha depois de 60 dias, porque aí, enfim, passou. Né? Uma outra coisa interessante que eu vejo nisso é também assim, dois lados, né? O primeiro em geral, nas agências, o que eu vejo tendo trabalhado em agência por muito tempo a gente normalmente sempre olhou para a campanha e sempre parou aí como o grande sucesso. Entreguei o que eu precisava entregar. Cheguei até o lead. Te entreguei um CPC de tanto. Me comprometo a comprar um CPV. Então, e aí a agência meio que se protege nisso. Estou fazendo a minha parte. A partir daqui, o trabalho de aquisição e o custo de aquisição do teu negócio, o custo de conversão, aí depende do anunciante, depende do cliente, porque ele não me deu o dado, ele não me deu informação, ele não me dá acesso ao funil de negócio dele, por exemplo. Mas também esse é um modelo que meio que se estabeleceu. A agência faz o dela, o anunciante fica ali com a informação dele, o veículo não entra muito na questão. Quando a gente poderia, antes de fazer uma campanha, dar uma avaliada em todo o cenário de negócio do cliente, sabe? Poder fazer um trabalho um pouco mais consultivo, de entender o que é o negócio de fato. Eu já vi muita reunião onde a gente vai para a apresentação da campanha e aí o atendimento, o cara de novos negócios, sei lá, e fala: mergulhamos no teu negócio, agora a gente entende do teu negócio e viemos aqui apresentar uma grande campanha. E aí eu vejo um anunciante. Uma vez eu participei de uma situação dessa e o anunciante olhou e falou: não, você não entende meu negócio. Talvez você entenda 2% do meu negócio, mas você não mergulhou tanto. Não te mandei dado nenhum, não te mandei onde é que eu perco dinheiro, onde é que eu ganho dinheiro, onde estão os meus gargalos de aquisição. Cadê o funil? Onde é que está o funil da impressão para o lead, do lead para a matrícula, da matrícula para a retenção? Não existe isso. Então a gente normalmente já parte para a campanha e aí a gente meio que escolhe se proteger ali olhando só para a metriquinha de campanha e deixa o cliente olhar para a métrica de negócio. Por um outro lado também, o cliente, eu não vejo isso, pelo menos na maioria dos clientes com que eu tenho conversado e com muitos que eu já atendi, uma preparação técnica para poder entender o próprio negócio, o próprio funil, para entender como funciona, onde é que ele perde, o que a agência está querendo dizer quando ela diz tal coisa, para poder ter essa cadeia de cobrança de métricas válidas de cima até embaixo. Quando você diz, por exemplo, que tem um CMO olhando para um dado e um analista de marketing cobrando outro, é basicamente isso. Você hoje tem uma conversa rodando ali na agência, no assistente de marketing, no coordenador de marketing, no gerente de marketing com a agência, naquelas calls intermináveis de 1h30, 2 horas discutindo CPC, CPV, depois de uma semana da campanha veiculada. Coisa que, assim, ninguém está discutindo o negócio. Ninguém está discutindo o negócio. Então, assim, se você entra nessas calls normalmente, intermináveis, em 2 minutos você já saca que tem alguma coisa errada. Aí você pega conversas do tipo: e aí, como é que está a campanha? Não, a campanha assim, é uma mensagem de conversão, especialmente quando a gente fala de digital, é uma mensagem de conversão com uma mensagem, com oferta. Eu estou comprando um inventário que é para oferta,
para gerar conversão e deu errado. Na verdade, a gente gerou um custo por lead 10 vezes mais caro. Mas fica tranquilo, porque pelo menos eu entreguei branding. Aí você fala, peraí, o que você está chamando de branding? Primeiro que branding é um trabalho que envolve grafismo, logo, tom de voz. Nós não estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo uma campanha, um esforço de mídia de conversão. Se você está fazendo um esforço de mídia de conversão só porque apareceu o logo da marca, isso não é branding. Isso tampouco é posicionamento de marca. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um esforço de conversão que deu errado. E até porque se eu estivesse fazendo um esforço de posicionamento de marca, talvez não estivesse comprando esse tipo de inventário que você comprou aí. O cara quer fazer posicionamento de marca comprando GDN, quando na verdade a gente sabe que esse tipo de inventário não é necessariamente o melhor tipo de inventário para fazer posicionamento de marca. Então, assim, existe também uma questão técnica de falta de preparação técnica dentro do anunciante e uma preguiça intelectual também do lado das agências de poder desenvolver um negócio olhando para o negócio. E aí fica meio que todo mundo se enganando um pouquinho, sabe? E aí meio que passa um relatóriozão grande que pediu para o BI tirar a toque de caixa. Acho que a gente primeiro precisava dar um passinho para trás também. Acho que é importante esse tipo de discussão aqui para a gente poder levantar e falar, cara, a gente não está se enganando, a gente não está perdendo tempo em algumas conversas. E se a gente começar a se preparar um pouco mais, começar a olhar para o mercado e ver que, de repente, o anunciante precisava mesmo ter uma área meio caótica de mídia lá dentro dele, para ele poder discutir um pouco melhor com a agência, receber mais veículos e discutir mais tecnicamente também os veículos, porque não necessariamente as agências levam as melhores propostas dos veículos para os seus anunciantes. Enfim, acho que vale dar esse passo para trás e começar a entender umas coisas antes da gente discutir esse ponto final que a gente está falando, apesar de ser muito importante. Puxando um pouco disso que o Gunini comentaram, vocês acham que existe essa abertura do lado do cliente? O Gui Bruno aqui, dele abrir essas informações para as agências e, do outro lado, não só a agência, mas quem executa essa mídia, quem executa essa campanha, quem executa essa operação, estão prontos também para conversar num nível de negócio, né? Como é que vocês veem essa KPIs operacionais versus KPIs de negócio, mas nessa seara que a gente levantou aqui de o anunciante está pronto e, do outro lado, quem está executando isso, a agência trend também está pronta para conversar nesse nível de negócio? Então, como a resposta para todas as perguntas complexas, né? Ou é 42 ou é depende, né? Depende do contexto, né? Eu acho que tem que ter, acho que depende do modelo de negócio, né? Da agência com o cliente ou com o parceiro, né? Eu acho que sim, pelo menos eu falo dos meus colegas de agência, eu acho que naturalmente que há o interesse em se envolver mais com o negócio do cliente, porque aí você consegue trazer melhores resultados e aí crescer junto. O que a gente encontra um pouco de dificuldade às vezes é quando o cliente não está disposto a fazer aquele investimento, né? Então a gente vê alguns modelos lá fora onde a agência cria um time específico para o cliente banca aquilo, né, no break-even, e aí os dois só ganham juntos com o resultado, quando o resultado chega. Mas, assim, do ponto de vista de agência, cara, adoraria, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tenta seguir por esse caminho. Bem, na verdade, esse é um modelo mais comum para a gente na Munchmore, porque é um modelo que a gente trabalha, desenvolver plataformas e negócios e serviços digitais para os nossos clientes. Então, inerentemente, a palavra negócio está dentro do nosso contexto. Eu acho que sim. Boa parte dos clientes, pelo menos que nós temos contato hoje, eles têm essa disponibilidade, porque, na verdade, a performance é a performance do negócio. É a performance do negócio dele, que importa tanto a ele quanto a mim, nesse caso. Tanto a ele, porque ele, obviamente, é dono do negócio, e a mim, porque eu estou ajudando a performar esse negócio. Então, no final das contas, você tem um time de performance, e esse time de performance não está alinhado com quantos produtos você tem que vender no final das contas, quantos consumidores você tem que atingir, etc. Tem alguma coisa errada com o seu time de performance. Na prática, das duas, uma aconteceu. Ou ele se voltou para o mundo dele, exatamente, que eventualmente envolve métricas de CPV, CPL, etc. Mas isso é uma parte da performance como um todo, porque até lá eu tenho que adquirir o cara, eu tenho que de uma certa forma retê-lo, eu tenho que de uma forma esquentá-lo, ele tem que ir num PDV às vezes e para depois converter. Então, se a equipe de performance não estiver consciente, eu estou falando consciente, medindo e etc., todo esse ciclo simplesmente não tem performance, simplesmente não tem a venda lá na ponta. Então,
fazer esse ciclo todo sem abrir essas informações eu acho muito difícil. Vai virar achismo, vai virar algum tipo de observação, vai virar qualquer outra coisa que não seja a performance do negócio do cliente. Então, na minha visão, além da disponibilidade de abertura das informações, tem que ter uma disponibilidade, e aí eu vejo um pouquinho uma retração dos executivos de trabalhar junto com a equipe de performance. Então, o problema não é necessariamente abrir as informações, de uma certa forma, elas estão abertas dentro da empresa. O problema é esses executivos trabalharem, às vezes, sob determinadas condições, junto com a equipe de performance, para que a gente possa alinhar que tem uma situação de um cliente nosso que tá todo mundo vestido de amarelo e o gol é para lá. Então, é basicamente isso. Então, é o executivo também, às vezes, vestir a camisa, além de fornecer os dados, para que a gente possa todo mundo olhar para o gol e o gol é para lá e a meta é aquela e etc. Então, às vezes, para fugir, que foi a sua pergunta dos KPIs operacionais, a gente alinha objetivos de negócio. Então, durante um tempo, a gente tem um objetivo de negócio que difere aos KPIs operacionais porque a gente tem um objetivo maior. Novamente, a gente está criando contexto ao invés de tentar controlar todos os pontos da jornada, porque a gente sabe que o consumidor não reage dessa forma. Então, às vezes, você olha, em análise até de UX, por exemplo, você olha assim e fala, cara, o que esse cara está fazendo no site? Por quê? Na vida real, ele tem o comportamento que ele tem. Ele vem com a cabeça, clicou no anúncio, mas ele está pensando, sei lá, no problema que ele teve no trabalho dele. Então, ele errou o clique, cara. Fazer o quê? Isso é a vida real. Então, na verdade, às vezes, o que a gente faz no laboratório, o que a gente faz no nosso teste de usabilidade lá dentro da agência, ou seja lá o que for, não corresponde à vida real. Eu fiz faculdade lá em Recife, só para dar uma citação que é comum lá em Recife, que o Hugo conhece. Na prática, a teoria é outra. Então, às vezes, você aprende um negócio na universidade, mas quando você vai colocar na prática, você fala, beleza, aquele negócio que estava escrito ali no livro, na verdade, a gente tem que flexibilizar aqui, etc. E assim é o mundo real. Ele é muito mais contínuo do que discreto. Ele é muito mais contínuo, ele tem muito mais coisas entre 0 e 1 do que necessariamente ser 0 ou ser 1. Tem um universo aí entre 0 e 1 que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa ver. Tem uma massa cinza, ou tem um ponto cinza, ou qualquer coisa que a gente queira dizer, mas nem é preto, nem é branco. É uma escala, é um degradê. E você pode esticar o degradê da forma que você quiser, com quantas métricas você quiser no meio. Então, a mensuração tem um ponto importante nesse processo. Vamos mensurar tudo? Talvez não. Mas a gente tem que mensurar os pontos significantes que nos levem àquele objetivo final. Porque, senão, no final das contas, eu perco a janela de oportunidade ou coisa desse tipo. Uma só observação. Como recomendação, cara, é uma coisa chave que eu vejo, isso nos últimos, com 14 anos de trabalho sendo feito em agência e no último ano e meio como anunciante. Antes de fazer campanha, a gente precisa se perguntar se a gente precisa de uma campanha. E se nós precisamos de uma campanha, precisamos de uma campanha para quando? É para agora? E antes da campanha, por que a gente não senta e discute o negócio? Mas não é discutir briefing. É discutir o negócio. É discutir o que o comercial discute com o marketing dentro de casa. É olhar para o dado duro, para aquela coisa difícil, para os gargalos, para os problemas operacionais. Eu lembro que um anunciante uma vez falou comigo, vamos para uma campanha. A gente sentou e falou, cara, mas você precisa mesmo de uma campanha? Como é que está teu site? Como é que está a navegação do site? Como é que está tagueamento? Coisa simples para quem está discutindo processo, tecnicamente. Do funil como um todo, e ele não sabia. Então, ou seja, tem muito, mas muito anunciante com o seu site em 1998, em 2002. E a gente está discutindo em 2018 como fazer campanha para o comportamento de 2018. A gente precisa sentar antes de fazer campanha e definir na estratégia de mídia da campanha, mais do que colocar um slide dizendo e negócio. É fazer um capítulo de negócio, alinhar na estratégia que KPIs que eu vou olhar, para que a gente saiba que quando a gente receber um report de BI, e não pode ser uma semana depois, 15 dias depois, porque a Inês é morta, tem que ser um dia e meio, 2 dias depois, 3 dias depois. Ou durante, né? E tem que ser durante a campanha. Campanha que veicula não funciona. Campanha tem que ser pilotada. Daqui a uma semana eu te mando o relatório porque eu preciso de massa crítica. Cara, não existe fazer mais massa crítica com 2, 3 semanas. Massa crítica já acontece com 2, 3 dias, com 1 dia, com 2, 3 horas, dependendo do esforço que você está fazendo. Então, assim,
pensa antes, discute negócio antes, e na estratégia é bom cobrar. Quero o plano, mas também eu quero um bom capítulo de negócio, de KPIs, capítulo, para discutir KPI, para discutir meta dos KPIs. Eu quero o BI na mesa, sabe? Esse tipo de coisa que hoje, apesar da gente ver isso nas grandes palestras e nas grandes conversas, inclusive de concorrência, a gente não vê na entrega execucional do dia a dia, tanto do lado da agência, como também do lado do anunciante. Não existe esse conhecimento técnico para cobrar isso. Importante. A gente fala aí e cita os exemplos e tudo mais, e sempre cai no mundo digital, do KPI, do site e tudo mais, e todo mundo offline, né? Que a vida está na nossa mão aqui no celular, que controla tudo, inclusive o nosso tempo aqui, que tá faltando pouco. Mas e a vida offline? E o evento? E a ativação que a gente faz num ponto de venda? E o próprio ponto de venda, né? Como é que isso fica nessa questão de métricas, né? Hoje você tem Wi-Fi que você consegue conectar e mapear todo mundo que está passando. Você tem as câmeras de segurança que você coloca um algoritmo lendo tudo. O que elas estão filmando e vendo para você ver a reação, o humor do teu funcionário, o humor do teu cliente. Como é que você expande essas métricas? E aí eu vou fazer um 2 e 2 aqui nessa, 2 para a última aqui. Hugo e Marcos, como é que vocês expandem essas métricas para um mundo um pouco offline aqui, para o dia a dia, para o real? O cliente está lá no teu ponto de venda, o cliente está lá dentro da agência, o cliente está lá dentro da agência Bradesco, o cliente está lá dentro do contato direto com a tua marca. Como é que você expande essas métricas para o mundo real e não ficar só no nosso do digital, que é mais fácil, né? É mais fácil você fazer essa conta no digital, porque tudo você tagueia, tudo você metrifica, você acompanha, você tem tracking de tudo. E quando a gente vai para offline? Acho que é uma pergunta que pode ser vista em vários ângulos, mas um deles seria a conversão, ela acontece no físico, então a venda acontece no físico. A gente trabalha no setor automotivo, por exemplo, e aí é uma questão de conexão de informação. Então eu sei que, enfim, aquele lead que foi gerado tem valor porque ele converte realmente numa venda. Então aí é uma amarração, vamos dizer, do físico com qualquer que seja a ativação. Se a gente pensa em desempenho de campanha até offline, televisão, eventualmente não existe uma amarração precisa em dizer que aquele impacto gera uma conversão, mas hoje em dia a gente tem vários proxies de acompanhamento de uma campanha e a relação entre as coisas também é importante. Então, performance, isso que a gente fala, não necessariamente é justamente essa quantificação de custo por lead, mas pode ser um impacto num canal X no horário X, é diferente de um impacto em outro canal em outro horário. Qual é um proxy de acompanhamento? Pode ser desde intenção de pesquisa por aquele termo, ou eventualmente alguma informação que relacione a tua marca com aquele impacto, né? E você pode usar o digital até inclusive como plataforma de quantificação. E por último, essa questão de in-store visits, assim, acho que é uma coisa que hoje em dia já é mais comum, até as plataformas têm isso como oferta. O problema hoje nesse universo é a questão de silos, né? Então você tem informação do Google, do Facebook, que cada um ele te dá uma visão, você não consegue deduplicar essa informação em saber qual impacto gerou eventualmente aquela venda, ou você poderia utilizar teus próprios dados, ou seja, eu tenho um aplicativo proprietário e uma vez que eu entro numa loja, eu utilizo o Bluetooth, por exemplo, para conseguir identificar que aquela visita ocorreu em função de algum outro impacto, mas ainda hoje são coisas que existem em silos, então dificilmente você consegue ter uma visão unificada. Cruzar esses dados. Hoje isso seria muito, muito complexo. Tem empresas como a Inloco que de alguma maneira já começam a endereçar isso, mas ainda dependem, vamos dizer, do que eles têm como... E é mais um silo. É mais um silo. Silo mais um silo, exatamente. Legal. Acho que essa tecnologia está bem presente na questão do Retail Analytics, né, do Amazon Go, etc. Mas hoje aqui no Brasil, como o colega falou, eu também não vejo muito isso sendo feito. O que a gente usa bastante são essas e outras plataformas, onde a gente tenta cruzar os dados dos veículos online que a gente tem e até levar o usuário para a porta do nosso cliente. E aí, como essa tecnologia da geolocalização vem avançando bastante, a gente consegue até dizer tipo, qual andar que o camarada está, tipo, quanto tempo ele passou lá. E aí a gente calcula a conversão dessa forma. Muito bom, muito bom. 30 segundinhos para cada um e fazer uma consideração final aí. Quando a gente fala dessa performance toda, eu coloco sempre assim, já dando a minha, qual é a pergunta a ser respondida? O que você está buscando? Não dá para a gente olhar todos os números que hoje tem disponível no mercado para chegar numa conclusão se eu não sei o que eu estou buscando, se eu não sei a pergunta.
Então, sim, existe essa performance toda. O que você quer performar? É a marca, é a venda, é visita no teu ponto de venda, é ativação no evento, é um produto específico do seu portfólio que você quer crescer? Qual é a pergunta a ser feita? O tempo do debate que está acabando? Qual é a pergunta a ser feita? Mapeie aquilo que você tem que mensurar para responder, otimizar e atuar em cima dessa pergunta. E aí vai para a segunda, para a terceira, para as N perguntas que a gente tem por aí. 30 segundinhos para a gente encerrar aí cada um. Acho que uma forma de ver isso, até respondendo uma pergunta que você fez anteriormente, era como lidar com essa dúvida nas diferentes camadas das empresas, né? Desde o diretor que está vendo o negócio até o estagiário lá que está controlando. Uma forma simplista de olhar isso é, cara, entender que você está em uma dessas etapas. Ou você está colocando gente no topo do funil, ou você está meio que empurrando, acompanhando ela para passar de uma etapa para outra, ou você está garantindo com que quem já passou pelo funil volte para ele. Eu acho que isso dá uma visão estratégica para todo mundo de não perder o foco no negócio, não ficar se perdendo na parte técnica, no niribiri do negócio. Tem uma citação que eu gosto, falsamente atribuída a Churchill. Eu descobri esses dias que era falsamente atribuída e eu repassei durante um tempo fake news, como se fosse de Churchill, mas o ponto é, não importa quão bonita seja a sua estratégia, de vez em quando você tem que olhar para os dados, você tem que olhar para os resultados. Então, no final das contas, digamos assim, o meu conselho para as pessoas que trabalham aqui, eventualmente clientes ou não, que diferencia um pouco o dado do resultado. Dado e resultado não são exatamente as mesmas coisas. Então, à medida que você aprofunda no entendimento do que é um resultado esperado, e esse resultado, obviamente, é mediado por dados, mais você tem ciência de que você está atingindo os seus objetivos ou está atingindo os objetivos daquela estratégia em especial. Então, todas as coisas ficam bonitas no PPT, todas as coisas ficam excelentes como resultado também no PPT, mas nesse meio tempo, entre a primeira apresentação e a última apresentação, que é a apresentação de resultado, tem um dia a dia, tem uma vida que o executivo, o cliente, etc., tem que participar junto com as equipes de performance para que a coisa realmente aconteça. A performance não está na equipe de performance, não está exatamente só na sala de performance, não está exatamente só na war room, ou qual o nome que se queira dar, mas a performance está no dia a dia e está, obviamente, na inteligência que é gerada no relacionamento e colaboração entre as pessoas, os executivos, os profissionais que estão no meio do caminho. Então, é esse meu conselho final, se eu pudesse falar em 45 segundos, porque o nosso tempo está estourando, né, Bob? Bom, rapidamente, não existe uma situação em que eu vejo alguém fazer uma reunião para falar sobre marketing de performance e uma outra reunião para falar sobre marketing de firula. Tudo é performance, tudo tem performance. Só a recomendação vamos olhar para o negócio antes de olhar para uma campanha. E quando a gente for olhar para uma campanha, olhem com inteligência para o que a campanha vai entregar para o negócio. O que de fato eu estou entregando, não só para poder entregar boas métricas, bons KPIs e boas metas para esses KPIs para a campanha, mas também para o negócio. Um pouquinho mais de preparo técnico dentro do anunciante, de cima a baixo, menos preguiça intelectual nas agências, mas também precisa ver o modelo de negócio da agência, porque hoje em dia está um pouco exprimido mesmo. Muitas vezes 11 contas sendo atendido por 4 pessoas fazem com que os profissionais de agências também, além de não receberem veículo, de não discutirem tecnicamente as coisas, também entreguem um trabalho mais ou menos para os seus anunciantes. E mais inteligência na discussão, capítulo de negócio nos planos, enfim, é basicamente isso. Existe essa performance toda assim. Eu acho que esse tipo de discussão é super rica e, enfim, vocês provavelmente saem com muitas perguntas, mas para mim, eu gosto de estudar muito física e acho que na física a gente descobre que normalmente quando você chega numa equação como, sei lá, E igual a mc ao quadrado, você achou a solução. Então a simplicidade e a simetria, elas tendem a normalmente ser a resposta correta. Eu diria que então, um resumo até do que todo mundo aqui falou você tem que ter uma métrica que seja uma métrica única, que ela seja simples, que ela seja calculável. Idealmente, vocês têm que dedicar muito tempo em estudar essa métrica do lado do negócio para entender se essa é a métrica correta. Eu tive a oportunidade, curiosamente, de trabalhar em consultoria antes de entrar no mundo de abrir uma agência. Então, para mim, sempre foi muito claro que, enfim, o que rege é o negócio. E se eu quisesse simplificar, o máximo seria vendas. Assim. Então, para mim, eu hoje, dentro da minha estratégia de, enfim, motivação e de onde eu quero conduzir os nossos esforços, eles sempre vão nessa direção. Porque é mais simples, é uma métrica de sucesso que já é calculada. Eu, normalmente, quando converso com um anunciante,
o meu interlocutor, eu pergunto, como é que você ganha um bônus? Eu quero entender, porque normalmente a forma que ele ganha o bônus é a forma como eu deveria estar operando minhas campanhas, porque esse bônus já foi pensado de alguma maneira para endereçar um problema do negócio. Então, enfim, acho que é muito alinhado com o que todos aqui já comentaram. Alinhado ao negócio em si. Muito bom, excelente. Marcos, Nino, Hugo, Brunão, obrigado aí pela presença de vocês. E vamos para o próximo, que o tempo apertou aqui para o nosso lado. Muito obrigado, viu, pessoal?